Sabe aquela sensação de que o dinheiro simplesmente não rende mais como antes? Que o carrinho do mercado fica mais vazio, mesmo gastando a mesma coisa? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério. A pergunta que todo mundo se faz quando olha as contas no fim do mês é essa, né? Por que tudo está ficando mais caro? E não é coisa da nossa cabeça, não. É o aluguel, é a gasolina no posto, são as compras da semana, a lista parece que só aumenta, e isso mexe com a vida de todo mundo. E a gente sempre ouve aquela resposta pronta. Ah, a culpa é da inflação. Tá, beleza. Mas vamos combinar. Pouca gente para pensar no que essa tal de inflação realmente é. E o mais importante, por que ela acontece. Então é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para começar, vamos tentar entender essa mágica meio sinistra que faz o dinheiro parecer que evapora da nossa carteira. O que tá rolando aqui? Bom, a definição oficial é até que bem direta. Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços. Preste atenção nessas duas palavras, generalizado e contínuo. Quer dizer, não é só o preço de uma coisa que subiu. É um movimento que afeta a economia inteira e que não para, mostrando que algo maior mudou. E para entender isso, a gente precisa voltar para a base da economia, a famosa lei da oferta e da demanda. A lógica é super simples. Pensa comigo, se tem muita gente querendo comprar uma coisa, mas tem pouco daquela coisa para vender, o preço sobe. Agora o contrário, se tem produto sobrando na prateleira e pouca gente querendo levar, o preço tende a cair. A inflação acontece quando essa balança desregula para valer. Mas o que exatamente desregula essa balança? Agora a gente vai dar uma de detetive e investigar os 3 principais suspeitos por trás da inflação. São basicamente esses 3 caras aí. Um aumento na procura, ou seja, mais gente comprando, um aumento nos custos para produzir as coisas e um negócio chamado emissão de moeda, que faz o nosso dinheiro valer menos. Vamos olhar cada um deles de perto. A primeira força é a demanda. Imagina o seguinte, a economia está aquecida, o pessoal está com mais grana no bolso, o crédito está fácil. O que acontece? Todo mundo sai para comprar. Se a indústria não consegue produzir na mesma velocidade para atender todo esse apetite, o resultado é um só, os preços sobem. A segunda força vem lá da fábrica, dos custos de produção. Às vezes, o problema é que ficou mais caro para as empresas fazerem os produtos. Sabe, se o combustível sobe, o dólar dispara, a matéria-prima fica mais difícil de achar, a empresa não vai pagar essa conta sozinha, né? Ela repassa esse custo para o preço final. E no fim da linha, quem paga por isso é a gente. Agora, a terceira força é mais sutil, mas olha, é poderosa. Imagina se o governo resolvesse imprimir um monte de dinheiro. Se a quantidade de produtos e serviços à venda não aumentar junto, na prática, cada nota de real passa a comprar menos coisa. É como se o dinheiro ficasse mais fraco. Ele perde valor. E aí, tá começando a fazer mais sentido? Se essa explicação já deu uma clareada nas ideias, aproveita e deixa aquela curtida pra gente saber que o conteúdo está ajudando. Ok, já entendemos o porquê, mas agora fica a pergunta: tem alguém no comando para tentar controlar esse monstro da inflação? A resposta é sim, tem sim. Mas antes de olhar aqui para dentro, é fundamental entender que nenhuma economia é uma ilha. O que acontece lá fora, seja uma guerra, uma crise global ou o preço do petróleo, bate aqui. Uma alta do dólar, por exemplo, encarece tudo que a gente importa, desde o trigo do pãozinho até as peças do celular, e isso bota uma pressão danada nos preços. E aqui no Brasil, o principal responsável por essa missão é o Banco Central. A principal ferramenta, a principal arma que ele tem para essa batalha é a famosa taxa básica de juros, a Selic. Só que, como quase tudo na economia, usar essa ferramenta tem um preço. Controlar a inflação não é uma tarefa simples e não sai de graça. Funciona assim, ó. Quando a inflação começa a sair do controle, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic. Com juros mais altos, fica bem mais caro pegar um empréstimo ou parcelar uma compra. Isso faz com que as pessoas e as empresas pensem 2 vezes antes de gastar. Esse freio no consumo e nos investimentos ajuda a esfriar a economia e, com isso, segurar a alta dos preços. E é aqui que mora o grande dilema. O mesmo remédio usado para controlar a febre da inflação pode acabar esfriando a economia mais do que o desejado, freando o crescimento do país. É um equilíbrio super delicado, uma verdadeira corda bamba que o Banco Central precisa atravessar o tempo todo. Mas no fim do dia, depois de toda essa conversa, o que tudo isso significa na prática? Como é que a gente sente isso no nosso orçamento? Olha, a consequência mais brutal é essa aqui.
A inflação simplesmente devora o nosso poder de compra. Se um salário não sobe na mesma velocidade que os preços, a pessoa está, na prática, ficando mais pobre, mesmo que o número no Olerite seja o mesmo. O dinheiro dela simplesmente compra menos. Então a grande virada de chave é essa. A alta dos preços não é um azar, não acontece por acaso. Ela é uma consequência direta de fatores bem claros. Mais gente comprando, custos de produção mais altos, mais dinheiro circulando e o que acontece no resto do mundo. Entender isso muda tudo. Isso tudo nos leva à reflexão final. A inflação não é só um número no jornal, ela é um termômetro da saúde da economia. A questão que fica é, a gente vai continuar só sentindo os efeitos dela no bolso? Ou vamos começar a entender de verdade o que está por trás de tudo isso?